Opwise, o podcast oficial do Opilab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro e mais especificamente o mercado de opções. E hoje fica até o final porque o episódio de hoje está sensacional. Eu sou Alexandre Abdum, aqui como sempre Marcelo Paz, nosso especialista em tecnologia e mercado financeiro. Beleza, Marcelo? Fala, Abdum, como é que você tá? Mais um podcast, a gente já está completando sei lá quantas semanas, mais de acho que 12, 13 semanas. A gente começou isso despretensiosamente, já estamos aí com só convidados de altíssimo gabarito e hoje não podia ser diferente, mas um super convidado, apresenta ele para nós. Exatamente, o convidado de hoje ele tem pós-graduação em economia, ele é autor de livros sobre finanças e investimentos, é palestrante, professor de finanças na B3, colunista de finanças do portal Exame e a missão dele é ajudar as pessoas a serem livres. Seja muito bem-vindo, André Massaro. Tudo bem, cara? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E vamos em frente, né? Boa. Cara, que missão, hein? Ajudar as pessoas a serem mais livres. Isso eu acho que, assim, todo mundo almeja a liberdade, né? E você poder ajudar as pessoas nesse caminho, que às vezes não é fácil, né? Dependendo de como a pessoa tá, das escolhas que ela fez na vida, em que momento da vida que ela tá, às vezes pode ser um desafio maior para alguns do que para outros, né? Falar em liberdade, em ser livre, é uma coisa que pode muito facilmente cair no discurso vazio. Então, acho que é importante eu explicar as coisas aqui, até para a gente dar um contexto para quem estava ouvindo a gente, né? Um pouco antes da gente iniciar a gravação, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre libertarianismo, né? E veja só, eu sou um profissional da área de educação financeira já há bastante tempo. Quando a educação financeira não era modinha, eu já estava lá, né? Quer dizer, já estava quando era tudo mato ali, né? E hoje, por exemplo, na área de educação financeira, o discurso típico da maioria das pessoas, desde o educador financeiro comum até aquele cara que fala de trade, de ganhar dinheiro, essas coisas, é o discurso assim, do ficar rico, ganhar muita grana. Eu tentei dar um passo além com esse discurso, porque assim, ficar rico é uma coisa boa, positiva, talvez até um pré-requisito para que você seja livre. Numa sociedade civilizada, industrializada, dificilmente você vai ser livre se você for uma pessoa pobre, né? Mas assim, a riqueza não necessariamente te traz liberdade. Pelo contrário, a maioria das pessoas ricas que eu conheço, elas são escravas de padrões, de normas, de regras. Quer dizer, elas definitivamente não conseguem se libertar, né? Então, a partir do momento que o sujeito é rico, mas ele está preocupado que o iate do vizinho é maior que o dele, ou que no clube de golfe alguém vai falar alguma coisa, esse cara não é livre, definitivamente. E aí que está a diferença importante. Eu quero ensinar as pessoas, na medida do possível, eu sei que isso é uma coisa muito, talvez até um pouco pretensiosa, a ser livre, não necessariamente ser rico. Até a gente estava, como você disse, a gente estava falando de libertarianismo no passado, eu também não sei, Abdum. Você falou que todo mundo quer ser livre. Eu questiono essa afirmação, porque as pessoas até acham que elas querem ser livres, mas na prática elas não agem como alguém que realmente quer ser livre. A liberdade é angustiante. Né? Exatamente. É verdade. A liberdade é angustiante. As pessoas, a grande parte das pessoas, elas precisam de alguém que as diga o que fazer. Elas não conseguem tomar atitude se elas estiverem sozinhas, se elas não tiverem alguém apontando o dedo e falando, é para lá que você vai. Não à toa a gente tem poucos CEOs famosos, poucos CEOs que são... Porque o que um executivo de uma grande empresa faz, né, André? Ele tem a autoridade para tomar decisões. As pessoas não querem tomar decisões, né? Isso é uma forma de liberdade. Você poder tomar decisão é uma forma de liberdade. As pessoas não querem ter essa responsabilidade que vem junto com a liberdade. Exatamente. As pessoas abrem mão disso e elas querem que pessoas tomem decisões por elas, pessoas apontem o caminho. É por isso que em boa parte dos países do mundo, e a gente tem visto isso de forma muito intensa nos últimos anos, as pessoas procuram líderes fortes, líderes carismáticos, né? Quer dizer, líderes que dão aquela impressão de segurança, assim, olha, eu sei para onde eu estou conduzindo todo mundo,
porque o sujeito fica mais confortável dessa forma. Ele fala assim, ó, eu tô tranquilo aqui no meu canto e alguém tá cuidando das coisas por mim, né? Quer dizer, você abre mão da sua liberdade, essa que é a grande verdade. A conta sempre vem depois. Isso aí. Porque você ter que assumir essa posição de liderança é uma coisa que não é confortável, né? Você lida com incerteza, você lida com assim, a possibilidade de erro, então realmente não é para todas as pessoas, inclusive é por isso que, como o Marcelo falou, a gente vê poucos CEOs e muito Sim. mais gente que segue eles do que pessoas dispostas a estar no lugar deles, né? E mesmo no mercado financeiro, que é o nosso mercado, quer dizer, é o lugar que a gente convive, que a gente passa mais tempo, assim, a gente vê isso de forma muito clara, porque todos os investidores de sucesso, todos os traders de sucesso, eles sempre batem na tecla assim, de que o investidor ele tem que saber tomar suas decisões, ele não pode ir junto da manada, até por uma questão puramente matemática, porque no mercado você não gera valor, né? Esse valor é transferido de um lado para o outro, quer dizer, não dá para todo mundo vencer ali dentro. E, no entanto, o que você mais vê é o oposto disso, quer dizer, são os investidores, traders, especuladores, usa o nome que você quiser, principalmente o pessoal mais menos experiente, assim, que está entrando agora, desesperadamente em busca de líderes, em busca de gente que o líder, no caso, se torna a figura, sei lá, do guru, do analista, né, do seja lá, quer dizer, alguém que está dizendo para a pessoa o que fazer, porque ela fica travada se ela tiver que tomar suas próprias atitudes. Né? Uhum. E, cara, começando do começo, você falou que você já estava, né, nesse business de educação financeira muito antes dele se tornar essa coisa mainstream que ele é hoje. Como começou isso? Você tem alguém na sua família que já era investidor, que já mexia com educação financeira, ou partiu de você? Não. Na minha família, ninguém é diferente. Todo mundo é engenheiro civil e eu sou o único não engenheiro da família, né? Eu, hoje, assim, quando as pessoas me perguntam como é que eu fui parar em finanças, eu não sei responder. Eu não fui sozinho, eu fui levado pelas circunstâncias, né? Então, eu entrei na faculdade, eu me graduei em administração. A administração é notoriamente o curso daquele cara que não sabe o que quer fazer da vida, né? Então, se eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu vou entrar em administração. Eu queria ser médico, né? Mas tem uma médica na família que falou para mim assim, ó, não entra nessa não, né? Aí eu fui para administração. Aí na escola de administração que eu estudei, quando chegava no final, você tinha duas especializações, ou marketing ou finanças. Eu falo assim, não, marketing eu sou incompetente demais para fazer isso, né? Eu não entendo desse negócio. Então eu fui para finanças. E fui sendo levado, né? Aí dali eu virei trainee de uma empresa, né? Quer dizer, uma empresa de consultoria, de auditoria. Fui trabalhar em banco, fiquei um tempinho em mercado financeiro. Trabalhei como executivo financeiro de empresa. E em determinado momento, né, isso deve ter uns 10 anos, mais ou menos, eu estava também meio em crise profissional ali, né? E eu resolvi entrar na área de educação porque eu estava achando que eu estava perdendo o contato com o mundo, né? Eu estava nessa época eu estava de fato assim atuando como trader, né, na minha própria conta. Isso foi ali naquele período um pouco antes de 2008, mais ou menos, né? E eu achei que eu tava ficando meio louco, assim, aquela coisa de, puta, eu não saio de casa, só fico olhando o gráfico e tal. E aí que eu falei, ó, eu vou fazer alguma coisa, eu quero dar palestra, eu quero ter contato com gente. Aí eu escrevi um livro, né, que foi publicado em 2009, foi meu primeiro livro. E por conta daquilo que tudo começou, porque aí eu comecei a ser chamado por jornalista para conversar, quer dizer, eu fiquei visível, né? Então eu virei um educador financeiro, assim, a minha carreira em finanças começou por assim, completo acaso, né? Por ausência de saber o que fazer, e a minha carreira especificamente em educação financeira começou por saco cheio, né? Então, assim, perfeitas motivações para você ter sucesso na vida, né? Eu até me identifico um pouco com o que você está falando, André, porque eu estou há muito pouco tempo no mercado financeiro, né? Sim. Eu comecei faz coisa de 2 anos. E eu era de tecnologia, somente tecnologia, né? E no fundo, eu também fui para a área de tecnologia desse jeito que você falou, eu fui levado.
Quando eu vi, eu já estava lá, né? Eu fiz faculdade de ciência da computação, tive empresas na área, eu sempre tive a ver empreendedora, né, de alguma forma, mas no final, mais recentemente, uns 2 anos atrás, eu vi que aquilo não era para mim, assim, no final das contas, né? Eu conheci o mercado financeiro e me apaixonei, e acabei migrando para o mercado financeiro e descobri no mercado financeiro uma coisa que eu nunca gostei de fazer, que era ensinar. Ainda que eu estou no começo disso, né, eu tenho até pouca bagagem para ficar passando para as pessoas, mas é muito legal ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, né? Ensinar é a melhor forma de você aprender, porque você tem que explicar para você mesmo antes de explicar para os outros, né? Exatamente. Então é bonito, o pessoal da área de educação financeira, principalmente tem uma turma assim que é mais carrega bastante no discurso, né, no discurso emocional. E alguns gostam de dizer aquela coisa, não, porque eu tenho uma vocação, né, quer dizer, uma missão. Eu, pelo menos nesse ponto, eu fico totalmente à vontade para falar assim, eu não tenho missão porra nenhuma, eu fui levado, né? Eu fui assim, de forma completamente passiva, né? Eu não sinto como uma missão, mas é uma coisa que me dá muito prazer em fazer. Dá prazer, mas é assim, eu olho para trás, eu não planejei nada disso, simplesmente aconteceu, né? Essa semana você escreveu um artigo sobre position trading. Nele você fala que o position trading não é uma estratégia, é uma abordagem temporal. Você pode explicar melhor para a gente sobre esse assunto? Claro. Então, dando um passinho para trás, né? O ano passado, por exemplo, eu tive uma epifânia, assim, né? E eu resolvi que eu ia colocar tudo que eu sei no meu site, né? Então, eu vou escrever tudo, tá? Não necessariamente as coisas que eu faço, mas tudo que eu sei sobre finanças, que eu já aprendi, eu vou colocar lá. E eu tenho escrito, inclusive, sobre essas modalidades de operação. Então, por exemplo, os diferentes tipos de trade, diferentes tipos de investimentos. E, por acaso, essa semana, né, na semana que a gente está fazendo essa gravação, eu fiz um artigo sobre position. E eu já estava um pouco devendo ele, porque um pouco antes desse artigo de position, eu fiz um artigo, que esse é um artigo, eu sou suspeito para falar do que eu mesmo escrevo, mas esse eu acho que ele ficou muito interessante, que eu chamei ele assim, de taxonomia das estratégias de investimento. Porque o pessoal no mercado financeiro, eles costumam achar que só existe análise técnica e análise fundamentalista, né? E aí eu falo assim, deixa eu ampliar esse negócio, né? Eu fiz até um desenho lá, fica o convite aí para quem estiver nos ouvindo, vai lá no meu site, procura esse artigo, né? Chama Taxonomia das Estratégias de Investimento, em que eu começo dividindo, assim, das estratégias ativas, passivas, e eu vou ramificando, né? Então, essas são as estratégias. Por exemplo, quando a gente vai falar de estratégia de base fundamentalista, a gente pode falar assim de value investing, a gente pode falar de growth investing, né? Investimento em empresa de segmento. Quando a gente vai falar de opções, por exemplo, a gente fala de estratégias não direcionais. Aí a gente pode falar de venda de volatilidade, de compra de volatilidade com estrutura ou sem estrutura. Isso seria estratégia, né? De base técnica, assim. Então você pode... ou o uso da análise técnica clássica, né? Quer dizer, você olhar gráfico, fazer a interpretação visual dos gráficos, ou você criar sistemas usando os indicadores, né? Um trend following, alguma coisa assim. Essas seriam as estratégias. Só que para cada estratégia você pode implantar um horizonte de tempo, o que se chama no nosso jargão de finanças de prazo operacional, que é o famoso day trade, swing trade, position, né? Então, assim, nas extremidades, né, quer dizer, na extremidade mais curta estaria aquilo que se chama de high frequency trading, né, quer dizer, o trading de alta frequência, que são aquelas operações que duram menos de um segundo, que são invisíveis ao olho humano e que estão meio que fora do alcance do investidor comum. É uma coisa assim de tesouraria de banco, né? Aí depois a gente tem o day trade, né, que é as operações no mesmo dia, o chamado swing, né? E swing é sempre muito importante ressaltar que na linguagem, por exemplo, quando a gente fala do gráfico, né, o gráfico tem aqueles movimentos de sobe e desce, que ele faz como se fosse uma escadinha, aquilo cada movimento desses, para cima e para baixo, é chamado de swing. Swing literalmente é balanço, né, é balançar. E é importante falar isso, porque eu tenho alguns artigos de swing trade, tem um monte de gente que vai parar no meu site procurando outra coisa, né? Eles estão pensando eles estão com outra ideia que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Esses caras estão aumentando o bounce rate do meu site, né? Uma hora eu tenho que ir lá e fazer alguma coisa. Fala assim, ó, meu site não é site pornô, sai daqui, né?
Quer dizer, tem pornografia no mercado financeiro, mas não é isso que vocês estão procurando, né? E o position seria, então, acima do swing trading, né? Quer dizer, seria um horizonte operacional de meses ou anos. E a outra extremidade seria, né, aquilo que se chama de buy and hold, que é o cara que ele não tem intenção de venda. E é até interessante falar isso, assim, que no mercado financeiro, trade, né, a palavra em inglês que vem de comércio, né, é o comerciante. Então, um trader, quer dizer, não importa se é um day trader, um position trader, o trader, ele é o cara que ele compra ativos financeiros com a intenção de vender. Não importa se é para vender hoje ou se é para vender daqui 5 anos. Mas se ele comprou deliberadamente com a intenção de vender, ele é um trader. Se ele não tem a intenção de vender, por exemplo, o sujeito que comprou para receber dividendo ou para formar uma carteira de aposentadoria, a gente pode dizer que ele é um investidor comum, né? Mas o cara que tem intenção de vender, ele é trader. É que nem um comerciante normal. Imagina que você vai comprar um carro para o seu uso, tá? Eventualmente você vai vender ele, tá? Em algum momento você vai trocar de carro, vai vender o seu para comprar outro. Mas você não é um comerciante de carros. Agora, o cara que compra o carro deliberadamente com a ideia de vender aquele carro, pode ser amanhã ou pode ser daqui 6 meses, ele seria o trader, né? Então, no mercado financeiro, o trader é esse cara que ele não tem a intenção de manter o ativo. Falando então agora de um assunto quente, né, que está sendo muito comentado aí, BDRs, né, os Brazilian Depository Receipts. Tem gente falando bem, tem gente falando mal. Qual que é a sua opinião sobre os BDRs? Eu acho positivo, tá? Eu acho positivo a existência dos BDRs, mas é assim, eu tô meio que pagando para ver, né? O mercado financeiro brasileiro, ele tem, a Bolsa em particular, né, a B3, eles lançam muita coisa, eles são muito bons de criação de produto, mas eles são, às vezes, não tão bons em viabilizar comercialmente esses produtos. Então, constantemente eles estão lançando, por exemplo, tem um monte de contrato futuro, de opção, que não tem liquidez nenhuma, quer dizer, o mercado financeiro brasileiro tem um monte de instrumento financeiro que existe no papel, mas na prática não existe. E eu, por conta desse histórico, né, eu num primeiro momento eu tenho receio de que o BDR se torne mais uma das coisas que existe no papel e na prática não vai existir. Eu torço muito pelo sucesso do BDR, porque é aquela coisa, a gente vai de uma bolsa de 400 empresas e de um dia para o outro a gente passa a ter 1000, né? Isso amplia demais o horizonte do investidor. Então eu torço pelo sucesso do BDR. O BDR pode ter vantagens em relação a investir diretamente no exterior. Os dois têm vantagens e desvantagens, a questão de ver para cada um quais são as vantagens que pesam mais, né, e as desvantagens que afetam menos. E eu torço pelo sucesso, mas assim, tá tudo muito no começo. A gente está fazendo essa gravação, no dia que a gente está fazendo a gravação, tem menos de uma semana que os BDRs não patrocinados começaram a ser transacionados, né? Então, assim, a minha postura nesse momento assim, é de otimismo, mas é um otimismo cético. Mas você não acredita, por exemplo, que... não sei essa parte da sua história que você costuma pregar, mas você não acredita que seria melhor as pessoas aprenderem a investir diretamente no exterior, por exemplo, e aí comprar essas empresas lá direto? E uma coisa que os BDRs não dão de vantagem no Brasil, que nos Estados Unidos você já pode comprar a fração de uma empresa, por exemplo, eu poderia comprar uma fração da Amazon lá. Sim. E isso via BDR a gente não tem como fazer. Qual é a sua opinião a respeito dessa questão de investir diretamente no exterior ou só no Brasil? Então eu vou começar falando uma coisa que aos ouvidos de um libertarianista provavelmente isso vai soar como música, né? Mas assim, existe um risco entre todos os riscos dos investimentos, e que é um risco que às vezes as pessoas esquecem, chama risco jurisdicional, tá? Ele é um risco que ele está acima do risco cambial, porque o pessoal olha muitos investimentos no exterior pensando no risco cambial, mas o risco cambial é um risco, né? No Brasil, por exemplo, a gente não pode fazer transações em dólar. A gente tem aquilo que se chama de curso forçado da moeda. Você não pode, por exemplo, abrir uma conta em dólar num banco. Mas em muitos países você pode, né? Se você for para a Inglaterra, para a Suíça, na Inglaterra você vai lá num banco e abre em euro, libra ou dólar. Você escolhe, né?
Então você pode ter, por exemplo, seu dinheiro em dólar na Inglaterra ou em dólar no Uruguai, mas você está sob a jurisdição Inglaterra ou sob jurisdição Uruguai. Quando você investe em BDR, você consegue gerenciar o seu risco cambial. Mas sob qual jurisdição você está? 3 chances. Né? A brasileira, a princípio é a brasileira. Exatamente. Né? Você está sob jurisdição brasileira. Então, assim, se você tem qualquer desconfiança do Brasil, você já sabe o que você tem que fazer. Eu acho que eu não preciso nem dizer. Né? Você já sabe qual é o caminho. Então, por exemplo, aquele sujeito que ele realmente tem receio, ele tem receio, por exemplo, de que um dia aconteça algum problema, que ele tome um processo, que a justiça haja de forma arbitrária com ele, esse cara não tem nem que pensar em BDR, né? Agora, aquele sujeito que ele está mais tranquilo com isso e, de repente, ele tá um pouco mais na zona de conforto no que diz respeito à tributação, ele não quer, por exemplo, cair naquelas regras meio draconianas de sucessão que tem nos Estados Unidos, aí ele fica aqui, né? Quer dizer, ele tudo na vida é assim, você abre mão de uma coisa para ter outra, né? Então, cada investidor individualmente tem que ver onde é que o seu próprio calo aperta para saber qual que é o caminho correto. Mas uma coisa que você mencionou, Marcelo, é correto, tá certo, né? Porque o BDR, ele pode ser a melhor coisa do mundo, ele pode ser maravilhoso, mas ele nunca é o ativo, ele é um simulacro do ativo, tá? Quer dizer, se você quer ser, de fato, se é importante para você se sentir dono de uma parte da Tesla Motors, se você quer um dia encontrar o Elon Musk em algum lugar e apertar a mão dele e falar seu sócio, eu sou seu sócio, você não pode fazer isso com BDR, né? Você tem que ter the real thing, né? Esse é até um dos motivos que eu não invisto em BDR, eu invisto diretamente lá nos Estados Unidos, até porque esse ponto que você falou de BDRs não patrocinadas, que eu acho que muita gente talvez não saiba o que é, né? As BDRs não patrocinadas é quando o mercado não conseguiu atrair que aquela empresa abra o capital aqui, então é uma instituição, né, que Sim. lança fundo, aí as ações, um fundo, alguma coisa, então assim, é uma coisa indireta, e às vezes a empresa não tem nada a ver com essa BDR. Exato, o Elon Musk não deve ter a menor ideia de que tem ação dele no Brasil. Ele não deve nem saber que o Brasil existe, ele não vende os carros dele aqui. Né? Teoricamente... Se ele não vende o produto dele, você acha que ele vai querer vender as ações? E aí teoricamente, você não sabe exatamente como que essa empresa que está fazendo esse BDR está agindo com o seu dinheiro, eventualmente. Existe a regulação, né, a CVM, a gente até falou isso antes também de começar, mas eventualmente ela pode fazer alguma coisa ali que não está exatamente... Você não está investindo diretamente na empresa, né? Exato, essas empresas estão fora do alcance da CVM. Né? Aí você está sujeito a toda sorte de problemas, além dos problemas de cambiais e outras coisas. Exato, mas assim, eu acho que o BDR é uma coisa boa, eu acho que o BDR expande muito o mercado, e eu acho importante que as empresas brasileiras comecem a sofrer esse tipo de concorrência, porque as empresas brasileiras também são muito frágeis em termos de governança, de um monte de coisa, quer dizer, o nosso mercado precisa dinamizar. Então, assim, a gente sabe que o BDR ele tem uma série de fragilidades, mas ele tem o papel dele e ele pode ser uma coisa boa. E, de novo, assim, a discussão, e hoje a gente tem visto muito nas mídias sociais esse tipo de discussão acalorada. É óbvio que você vê de um lado, por exemplo, as corretoras defendendo o BDR e as corretoras estrangeiras defendendo o investimento direto. É claro que cada um está querendo defender o seu lado, mas os dois têm argumentos, né? Então a gente precisa ouvir esses argumentos. E aí o investidor, conforme as suas características, conforme suas expectativas, suas demandas, ele faz a escolha dele, ir para um lado ou por outro, né? O ponto que eu fico é a comodidade que traz a BDR, obviamente, de alguma forma, para mim, ainda incentiva ainda mais a acomodação das pessoas. É como eu colocar meu dinheiro num fundo de investimento ou eu investir meu próprio dinheiro. Você vai pagar por isso, né? Na BDR você vai pagar a taxa de administração do fundo, você vai pagar outras coisas que você não pagaria se você fosse direto, mas também se você vai direto você tem outros custos. Então tudo isso tem que ser composto, mas eu sou sempre da opinião que é melhor a gente aprender e fazer a gente mesmo, né? Por isso que eu prefiro não comprar BDR. Para um investidor, por exemplo, que queira, né? Vamos dizer assim, um cara que gosta, que curte o mercado financeiro, que ele tem esse desejo de aprendizado, provavelmente para ele o melhor caminho é ir para fora mesmo, já se expor a um mercado grande, né? E já adquirir essa dinâmica, né?
Agora aquele que está mais tranquilão, assim, fica por aqui, né? Mas sempre sabendo, você tem risco lá e tem risco aqui. Nenhum dos dois lugares vai ser perfeito. Você tem um artigo no seu blog sobre dívida e PIB. O que você acha que seria necessário para mudar a situação do Brasil com relação a isso? Porque a dívida PIB já vai estar passando, está quase passando de 100%, já não passou, porque tem uma métrica que eles usam para fazer o cálculo no Brasil que é diferente do resto do mundo e tudo mais. O que você tem a dizer a respeito disso? Olha, ter uma relação dívida e PIB alta não é, em princípio, um problema, tá? Porque nós temos muitas economias desenvolvidas aí que têm mais de 100% do PIB. Então, assim, esse indicador sozinho, ele não diz muita coisa, né? Por exemplo, a gente pega, agora eu não lembro de cabeça, mas eu acho que a França, os próprios Estados Unidos, se não tiverem mais de 100%, estão próximos disso aí, né? Só que é aquela coisa, é os Estados Unidos, é a França, né? Quer dizer, nós vamos querer comparar o Brasil com esses caras, não dá certo. O Brasil tem muita fragilidade. E o oposto disso também é verdadeiro. Eu lembro, quando eu escrevi o artigo, eu entrei lá no site do Banco Mundial, né, para ver lá que tem os dados, e aí você vê assim, quem são os países que têm a menor relação entre PIB e dívida? Tem país com 20%, 30%. Aí você vai ver um monte de país tudo fodido, assim, né? País assim, sei lá, naquilo que o nosso querido Donald Trump, né? Ressaltando que nós estamos gravando isso antes das eleições, tá? Então a gente não pode falar se ele é presidente ou se ele é ex-presidente, né? Mas o Donald Trump uma vez se referiu a esses países como shitholes, né? Os buracos de merda, né? Então tem vários países que se enquadram nessa categoria que estão com uma relação PIB-dívida muito baixa. Então esse número isoladamente, assim, para mim ele não tem muito significado. Quer dizer, se for uma relação alta com um país ruim, isso é um problema. E esse é o problema do Brasil. O Brasil está indo para uma relação dívida alta, né, em relação ao PIB, só que o Brasil é um país bagunçado. Eu não sei se o Brasil é um shithole, né, mas certamente não é a Suíça, né? Não, exatamente. Passando agora um pouquinho para o assunto de educação financeira, quando você está dando uma palestra, alguma coisa assim, qual que é a pergunta que mais te fazem, né? Aquela pergunta que sempre volta com relação a esse depende, tema. porque assim, quando eu falo de educação financeira, normalmente eu trabalho com dois tipos de público, porque o mundo das finanças pessoais a gente divide ele assim, né? A gente pode dizer que você tem o mundo do dinheiro sobrando e o mundo do dinheiro faltando, tá? Então, assim, quando você fala de dinheiro faltando, geralmente você está falando assim de assuntos como endividamento, consumo, né? Quer dizer, são os problemas da falta de dinheiro. E o dinheiro sobrando, né? Óbvio que é muito melhor ter sobrando que faltando, né? Mas o dinheiro sobrando também nos gera angústia, porque a gente tem que tomar decisão de investimento, né? Até por conta, né? O efeito da entropia, né? A implacável segunda lei da termodinâmica, né? Quer dizer, se você tem dinheiro, para você ficar pobre é um piscar de olhos, né? Você pode levar a vida inteira para conseguir um patrimônio, mas para ir para a miséria você vai em um segundo. Então, a pessoa que tem dinheiro, ele tem esse tipo de preocupação. E esse cara, por exemplo, do dinheiro sobrando, a pergunta típica, que é uma pergunta desconfortável para um educador financeiro, é sempre o velho e bom onde investir, né? E essa é uma pergunta sacana, porque não é assim, quais são os investimentos, quais são as opções? Não, é o onde investir. E aí eu respondo sempre muito educadamente, né? E falo, olha, eu não posso te dar essa resposta, eu não sou um analista, não estou aqui para isso, não sei o quê. Mas por dentro, o meu pensamento, ele diz assim, cara, eu não sei quanto dinheiro você tem, mas se você está me fazendo essa pergunta, provavelmente você não merece ter o dinheiro que você tem. Porque eu aposto que você é aquele cara que quando você vai comprar um celular de R$1.000, você fica 2 meses pesquisando fórum, não sei o que, esse tipo de coisa. Agora, quando você vai tomar uma decisão de investimento de 100, 200 mil reais, você vai perguntar para um estranho o que fazer. Você não me conhece, cara. Você nunca entrou na minha casa, você não sabe quem eu sou, né? Então, esse tipo de pergunta é muito incômodo, né? E do outro lado, né, do lado das pessoas que têm dívida, né, aí, assim, eles costumam vir com perguntas muito específicas. Eu destacaria duas. Uma é a questão da renegociação de dívidas e a outra, que é algo muito angustiante, é assim, como tentar
trazer minha família para um projeto de reorganizar as finanças. Porque o pior inimigo é aquele inimigo que vive junto com você, né? Fala assim, o meu inimigo é o governo, são os... Não, seu inimigo é sua família, cara. Porque sua família é aquele pessoal assim que eles veem que a situação tá bagunçada, né? E fala assim, vamos arrumar a vida aqui, vamos então economizar. No primeiro aniversário da sogra ou nas primeiras férias das crianças, aí já fala, aí não pode. Temos que dar presente para não sei quem, né? Então aí vira bagunça. Então, assim, dificilmente uma família consegue, todos os membros, se engajar num processo de botar a vida em ordem. E é interessante isso que você falou, porque tem muita gente que acaba, às vezes, colocando a carreta antes dos bois, né? Então, o cara tá endividado, mas já quer pensar em investir. Ou às vezes o cara quer pensar, mas não guarda dinheiro, não tem uma... Não, ele quer renegociar a dívida, né? Ele fala, eu queria renegociar a minha dívida. Ele fala assim, você sabe o que causou sua dívida? Se você renegociar uma dívida sem resolver a causa, porque a dívida não é problema, a dívida é consequência, né? Se você partir para renegociar a dívida e continuar vivendo do jeito que você vive, daqui 3 meses você tá com o pinico na mão de novo. Exato. Né? Então, assim, primeiro você tem que descobrir qual é a causa do vazamento aqui para depois você partir para renegociar. Investir nem se fala, né? Investir é loucura nessa situação. Inclusive nesse assunto aí, dessas dúvidas iniciais, um dos livros mais famosos que a gente tem na área é o Pai Rico, Pai Pobre, né, do Robert Kiyosaki. Sim. Com certeza, a maioria das pessoas que te procuram, você deve até recomendar esse livro. E ele é uma referência, o Robert Kiyosaki é uma referência internacional, né, de educação financeira. Ultimamente ele está falando bastante de ouro e Bitcoin, eu volto agora no assunto que a gente estava falando antes de começar, né? Qual que é a sua opinião sobre ouro? Bitcoin você já falou, mas repete para a gente aqui, para o pessoal que está acompanhando a gente. Bitcoin é um assunto assim que eu evito falar porque eu não conheço o suficiente, tá? Então assim, eu não sinto que eu conheço o suficiente do assunto para falar sobre isso. Ouro é um assunto que eu fico um pouco mais confortável, né? Porque eu não sou um grande fã de ouro, porque o ouro ele é um ativo que ele não é gerador de renda, né? Então, assim, você não tem o que fazer. Se ele desvaloriza, você só pode esperar, né? Nem renda nem valor, né? Ele não gera renda nem gera valor. Né? Ele não tem valor intrínseco, né? Quer dizer, o valor dele intrínseco é muito localizado. Ele tem aí algumas aplicações industriais, né? Mas no caso de colapso real da civilização, você não vai comer ouro e nem nada disso, né? Mas uma questão que me deixa um pouco incomodado no ouro é o seguinte: as pessoas, elas é natural do ser humano, a gente tem uma memória meio de curto prazo, tá? Então a gente olha para os anos anteriores, imediatamente anteriores, e a gente faz inferência sobre aquilo que a gente vê. Então falar que o ouro nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos... Mas quando a gente fala assim de ciclo econômico, 10 anos, 5 anos é um piscar de olhos, né? E, por exemplo, nos anos 80 e 90, o ouro, esse período, continuamente, ele só caiu. Quer dizer, foram 20 anos só de queda. Eventualmente, o ouro, ele voltou a subir. Eu até fiz, agora eu não lembro, eu tenho a impressão de ter colocado um artigo sobre isso em algum lugar. Minha memória tá ruim, tá? Mas eu acho que eu fiz um artigo no meu site, que eu esqueci, né? Depois eu preciso ver aqui, mas que eu até coloquei um gráfico que eu peguei, que era um gráfico que ele mostrava a evolução do ouro em dólar, ajustado pela inflação e não ajustado pela inflação. E eu lembro que o gráfico, ele dizia mais ou menos assim... não, desculpa, não foi num artigo, foi num vídeo, no meu canal no YouTube. Então, jabá, meu canal no YouTube chama Top Money, assistam lá. E num dos vídeos recentes que eu falo assim que não existe proteção perfeita, aí sim que eu botei esse gráfico, que assim, o gráfico do ouro corrigido pela inflação, ele não recuperou o valor até hoje. Quer dizer, o cara que comprou ouro em 1980, ele ainda está debaixo d'água, ele está no negativo. Em valores nominais, ele voltou para sua máxima histórica, se eu não me engano, foi em 2007. Então, o ponto que eu quero dizer com isso é assim, imagina você, num momento de pânico, colocar todo o seu patrimônio em ouro, porque você acreditou naquela narrativa de que o ouro é reserva de valor, porque na Segunda Guerra, porque na peste negra, não sei o quê, e acontece um cenário como esse dos anos 80 e 90, e você fica 20 anos vendo o seu patrimônio desvalorizar.
tudo bem, eventualmente ele vai subir de novo, vai valorizar. Mas e o psicológico? Quer dizer, quem aguenta 20 anos aí levando fumo, né? Então é importante olhar para trás, porque as pessoas, às vezes, eles tendem a enxergar o ouro como se fosse uma coisa infalível. Isso é um problema, porque o investidor começa a ficar dogmático. Então aquela coisa assim, não, porque nunca aconteceu, nunca vai acontecer, e aí ele fica exposto a um risco grande demais. Então eu sempre gosto de chamar a atenção do ouro assim, olhe os anos 80 e 90, tá? Porque muito do que se fala do ouro por aí é mito, tá? Então não fica olhando, olha os fatos, olha o que aconteceu para trás, e você vai ver que essa conversa de que é um ativo super seguro tal, não é tão verdadeira quanto dizem por aí, né? Eu continuo acreditando muito mais para um cara que está buscando gerenciar seus próprios riscos em diversificação. Eu ainda acho que diversificação é o melhor caminho. Eu gosto muito de ETF. Eu sou muito simpático, por exemplo, a ter uma carteira de múltiplos ETFs de vários mercados, dos principais mercados do mundo, até porque uma das frases que eu ouvi uma vez, eu ouvi de um americano, e essa frase me impressionou muito, que ele falou assim, investir num ETF de índice, né, de índice amplo, tipo um SP500, é você apostar na civilização. Quer dizer, que enquanto a civilização existir do jeito que ela existe, os índices amplos provavelmente vão continuar lá, né? Aí, assim, o problema é se você tiver um colapso da civilização. Mas se você tiver um colapso da civilização, aí eu não recomendo nem ETF, nem ouro, nem nada. Eu recomendo você construir um bunker, né? Encher ele de comida enlatada, comprar arma, né? Compra uma metralhadora e um monte de munição, compra um Ford Falcon, assim, australiano, com o volante do lado direito, que nem o do Mad Max, assim, para você sair na estrada passando fogo em todo mundo que você vê pela frente. Então, assim, se você conta com um cenário de colapso da civilização, é melhor você investir nesse tipo de coisa. Ouro não vai ajudar. Eu compartilho da sua opinião sobre o ouro, principalmente por que todo mundo dá tanto valor pro ouro? Porque ele é escasso, né? Sim. E aí, até uma das coisas que a gente vai te convidar de novo para falar sobre Bitcoin, a gente já falou isso antes aí, então já faço o convite desde já, que é o assunto que eu gosto de falar. Primeiro eu tenho que aprender, depois eu aceito o seu convite. Tá ótimo. Mas o Bitcoin tem escassez real, né? Diferente do ouro. Então, uma das comparações que fazem é com o ouro. Apesar de ser escasso, a gente não sabe quanto ouro existe ainda, né? Até acharam um meteoro lá, que tá não sei onde, lá que a NASA... Não, daqui a pouco alguém traz um meteoro, tá cheio de ouro. Não, acabou, e aí que não vai valer nada, exatamente. Né? Do pouco que eu sei do Bitcoin, né, do pouquíssimo que eu sei, é aquela coisa, o Bitcoin ele tem uma quantidade limitada, então dali você não passa, ele não inflaciona internamente. O que você pode ter é uma inflação intermoedas, né? Quer dizer, inúmeras criptomoedas vai surgindo uma atrás da outra. Você inflaciona o mercado, mas inflacionar aquela moeda em particular não dá, né? Isso aí, exatamente. Muito bom. Você também, no que diz respeito à finança, você fala bastante do comportamento humano, né? E você já falou num vídeo, inclusive, do seu canal, você falou que você é um estudioso do erro, né? Explica pra gente o que isso quer dizer. Eu sou um sujeito, assim, que eu gosto muito daquela área do conhecimento relativamente moderna que é chamada de economia comportamental, né? Que é aquela área cinza que fica entre a economia e a psicologia. E a economia comportamental, ela desafiou o modelo econômico tradicional, porque o modelo clássico de economia sempre assumia que as pessoas eram racionais, né? E elas agiam em seu próprio benefício. A economia comportamental, ela mostra que as pessoas são irracionais e frequentemente elas tomam atitudes contra elas mesmas, né? Guiadas pelos seus vieses cognitivos e outras coisas do gênero. E outro assunto que eu gosto muito, que ele é meio relacionado com isso, é o chamado pensamento crítico, né? Que é a aplicação da lógica informal no processo de tomada de decisão. Então, assim, a gente pode dizer que na nossa cabeça, até curiosamente eu fiz uma live sobre isso no dia anterior à nossa gravação, né? Assim, os processos de erros nossos, né? A gente tem basicamente dois grandes tipos de erro, né? Que são os vieses cognitivos, e viés cognitivo é uma coisa do cérebro, tá? Não é da mente, quer dizer, você não tem como não ter viés, porque
faz parte das nossas estruturas neurais, assim, e você tem aquilo que se chama de falácia, né? Falácia é um erro lógico, é um erro de raciocínio. Então, por exemplo, viés não tem como eliminar, né? Ser humano tem viés. Quer dizer, sempre que você vê alguma coisa desconhecida, você vai ter medo. Se você botar a mão numa panela quente, você vai recuar com a mão. Quer dizer, o viés ele tem isso, né? O impulso, esse tipo de coisa. Agora, a falácia é o erro lógico. A pessoa comete falácia porque ela não sabe pensar direito, né? E eu me interessei muito pelo assunto, eu estudo muito o assunto, né, do pensamento crítico, não só voltado para investimento, mas voltado para tudo. Já dei aí alguns treinamentos, tal. É um assunto muito interessante e que eu acho ele muito importante, principalmente hoje, quando a gente tem excesso de informação, a gente tem fake news, parece que tudo que vem para você tem algum conflito de interesse embutido, né? Então, por isso que eu digo que eu me tornei um estudioso do erro, né? Porque eu estou constantemente vigiando o meu próprio pensamento para ver se eu não estou pensando errado. E eu penso errado o tempo todo. Mas aí, assim, parafraseando o nosso digníssimo Nassim Taleb, né? Eu sou um idiota. A diferença é que eu sei disso. É a frase dele que eu aproprio para mim. Muito bom. Falando em erros, qual o maior erro que as pessoas cometem na Bolsa de Valores? Olha, tem uma lista enorme, tá? Tem uma lista gigantesca, dá pra gente falar. Mas deve ter o maior, né? Deve ter um que supera os outros. Eu acho assim que os maiores erros, eles estão associados ao mau gerenciamento de riscos, né? Então é aquela coisa assim do sujeito que ele põe dinheiro demais, ele se expõe demais a certos riscos. E, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto, eu já vi isso a vida inteira, tá? Mas eu tenho visto isso de forma piorada de uns 2 anos para cá, que isso parece que se intensificou, até talvez por conta da popularização das mídias sociais, que são as ações da moda, tá? Ações que viram moda aí por alguma razão, e que o sujeito ele entra com tudo, tá? Então, assim, o cara põe tudo. Ele não respeita a regra de diversificação, ele não respeita nada disso, porque ele quer dar aquela grande tacada. Então, por exemplo, eu lembro, eu participava... Oi? De curso, inclusive, isso aí. Com certeza, né? Eu lembro, por exemplo, um pouco antes da eleição do Bolsonaro, né? Eu participava, assim, de alguns grupo de sardinha, né? Sardinha, para quem não está familiarizado com o jargão de finanças, é o pequeno investidor, muitas vezes o investidor iniciante. E eu participava desses grupos escondido, assim, para fins didáticos, né? Falando, preciso ver o que está acontecendo. E eu lembro, um pouco antes da eleição do Bolsonaro, era a Forjas Taurus, né? Porque falava assim, porque ele vai liberar as armas, não sei o quê, e a Taurus vai bombar, todo mundo vai ficar rico e tal. E era aquela choradeira, porque caía, e você via aquelas histórias, eu vendi meu carro, vendi minha casa. Quer dizer, você via que realmente as pessoas estavam fazendo loucura, né? E de lá para cá eu tenho visto isso frequentemente, tá? Já de tanto em tanto tempo aparece aí uma ação que é a ação da moda e as pessoas se arrebentam. Quer dizer, elas vão no all-in, elas não respeitam as regras básicas de diversificação. Eu acho que esse talvez é um dos maiores erros aí que a turma está cometendo recorrentemente. Acho que isso até vai junto com aquela outra resposta que você deu sobre os alunos lá que te perguntam, né? A pessoa pergunta, aonde eu invisto meu dinheiro? Não é aondes, né? Porque na verdade, todo mundo quer achar um lugar só que eu vou colocar e tá tudo resolvido, eu não preciso fazer mais nada. Eu tava tendo outro dia uma discussão, participando de uma discussão aí de um outro grupo também que eu participo, né? E lá tem alguns analistas, né? Que é até gente de casa de análise, assim, pessoal mais sério, inclusive, né? E um dos analistas falando assim, olha, tem momentos em que eu tenho que publicar um relatório dizendo assim, não tem nada para fazer, tá? Mas o cara fica puto, né? Porque ele diz assim, eu tô pagando para isso, você me manda um relatório que tá dizendo que não é para eu fazer nada, né? Mas às vezes o ideal é você não fazer nada, mas as pessoas querem de todo jeito saber qual é a grande tacada, né? E o problema de querer saber qual é a grande tacada é que assim, as pessoas respondem, né? Se você sair perguntando por aí, as pessoas respondem.
Por isso, às vezes, assim, quando eu tô meio de mau humor, né, ou não tão de mau humor, de vez em quando eu dou umas respostas meio atravessadas, né? Porque às vezes vem assim, eu falo assim, cara, você quer saber qual é a ação que vai bombar? Você quer saber o que fazer? Não pergunta para mim, pergunta pro teu cachorro. Tá? Você tem um cachorro em casa, vai lá e pergunta pro seu cachorro. Porque o máximo que ele vai fazer é latir para você. Né? Ele vai latir de volta. E você vai descobrir que não te dar uma resposta é a melhor coisa, porque isso te protege. Tá? Você está sentindo necessidade de perguntar, pergunta pro cachorro. Né? Porque se você sair perguntando por aí nas mídias sociais, etc., as pessoas vão responder. E vão responder bobagem. E você vai perder dinheiro. Né? Então, assim, tem horas que a melhor coisa a fazer é não fazer nada. E o analista, né? O analista falando isso, ele estava desconcertado. Ele falando assim, olha, se eu escrever isso, os caras vão cancelar a assinatura do negócio lá, né? Inclusive, eu aproveito agora eu para fazer o jabá aqui. A gente está abrindo a O2 Research, que vai ser a nossa casa de research, junto com o Roxo, o Maurício Berinello, em breve. E um dos nossos motes, um dos nossos lemas é justamente exatamente o que você falou. Quando for para não fazer nada, nós vamos falar, não faça nada. Eu quero que vocês emitam um relatório mandando assim uma página em branco, né? Falar, esse é o relatório do mês. Aí eu vou dizer assim, não, esses caras são foda. Eu tiro o chapéu. Vamos chegar lá, porque a gente está se inspirando nos exemplos negativos nesse sentido. Que a gente sabe inclusive casos de research que pregam o problema, que não é uma hora de fazer nada, mas por conta desse medo de ter problemas, elas vão lá e mandam o cara fazer alguma coisa. E esse alguma coisa, eventualmente, pode trazer prejuízos que não seriam necessários, principalmente baseados em uma série de fatores. Mas a gente vai ser diferente disso. Coloca aí, daqui a algum tempo a gente vai ver, você pode me cobrar. É isso aí. Boa. E você falou bastante, né, sobre diversificação. Então, a pergunta aqui é: em quantas classes de ativo você investe? Você está em renda fixa, renda variável? Você tem ações aqui, ações lá fora? Eu, assim, sem dar grandes detalhes da carteira pessoal, né? Mas, assim, eu sou um sujeito que por exemplo, nos cursos que eu faço, eu gosto de falar muito sobre montagem de carteira. E eu gosto muito de ver estudos acadêmicos sobre montagem de carteira. Né? Quer dizer, para tentar ver qual que é a quantidade ideal. E hoje, quer dizer, a maioria dos estudos acadêmicos, a maioria feita nos Estados Unidos, existe um certo consenso de que, assim, o número ideal de ações que você tem que ter numa carteira de renda variável, ela vai estar entre 20 a 40. Isso para o mercado americano. No mercado brasileiro, talvez um pouco menos. Porque fala assim, se você está abaixo de 20 ações, você não está suficientemente diversificado, até porque você tem que diversificar em setores. E a gente parte do princípio de que os setores têm correlações ou invertidas ou são descorrelacionados, e o que a gente quer é descorrelacionar. A gente não quer um negócio que suba tudo junto e cai tudo junto. E acima de 40, o ganho de diversificação que você tem, ele se torna mínimo. Então ele começa ele fica um retorno decrescente. Então, por exemplo, eu vejo como o ponto ideal de montagem de uma carteira de renda variável algo entre 20 a 40 ações. Ações, tá? Se a gente estiver falando de fundo, de ETF, aí é outra coisa. Aí o sujeito pode, né, um ETF de índice amplo, se ele quiser botar tudo em ETF do Ibovespa, em princípio não teria problema, tá? E em renda fixa também não tem muito o que comentar, né? Quer dizer, se a gente está falando de títulos públicos, não tem grandes limites. Eu sei que os títulos públicos têm dado uns sustos aí nos últimos tempos, mas continuam sendo o porto seguro, de qualquer forma, né? Então, eu diria assim, que essas seriam as recomendações básicas assim, para uma montagem de carteira. Então você está falando, você não acha que acima de 20 ações, por exemplo, é pulverização, 30, 40 ações não é uma pulverização? Porque tem gente que fala que, tem livros, inclusive, lá, acho que se não me engano no Axiomas de Zurich, que também é um livro famoso do mercado financeiro e tal, o cara fala que o certo é pôr menos ações, porque você tem mais controle, você sabe melhor o que está acontecendo, do que colocar em muitas ações. Sim. E isso tem uma frase do Warren Buffett que é muito mal interpretada, né? Que ele fala assim que a diversificação é a proteção, é coisa para gente que não sabe o que está fazendo. Ele usou essa frase num contexto meio irônico, né? Mas as pessoas tomam isso de forma literal. Mas é assim,
muita diversificação, quer dizer, se você vai pulverizar demais, fazer uma carteira de 100 ações, provavelmente isso vai te dar muito trabalho, né? Vai te dar encheção de saco, você vai ter que fazer registro. Imagina se chegar na hora de fazer o imposto de renda, 100 ações te pagaram dividendos, você tem que ficar registrando aqueles negócios lá, né? Ou seu contador vai ficar muito puto, vai te mandar uma conta maior para você pagar. E o ganho adicional que você vai ter dessa diversificação, ele não é muito significativo, né? Então, né, não adianta só sair espalhando muito por aí, tá? Isso é o que esses estudos acadêmicos dizem, quer dizer, o ganho, quer dizer, a partir do momento que você aumenta a sua pulverização, você vai ter um aumento de encheção de saco sem necessariamente ter um aumento do benefício, né? Do benefício de gestão de risco. Mas aí só para lembrar, uma outra coisa que a gente falou no começo do vídeo, e se repete aí agora, que você falou dos ETFs, né? Infelizmente, para conseguir se expor ETFs setoriais e tudo mais, voltando até na história do BDR, tem que ir para fora, não dá para fazer tem que ir. E não só buscar ETF de setor, mas buscar ETF de mercado, né? Isso. Você tem um vídeo sobre critérios para empresas de dividendos. Nos Estados Unidos, é bastante utilizado a quantidade de anos consecutivos de aumento de dividendo e tudo mais. Sim. Lá as empresas têm essa cultura de fazer aumentos consecutivos todos os anos de dividendos, né? Aqui no Brasil, geralmente, os dividendos não crescem linearmente ano a ano. Por que você acha que tem essa diferença de lá para cá? Olha, primeiro assim, você tem uma quantidade muito maior de empresa e lá você tem alguns índices que são índices de empresas pagadoras de dividendos e sempre crescente. O mais famoso dele é o Aristocrats, né? O Aristocratas. Esse, por exemplo, é um ETF que eu gostaria muito de ter, porque são as empresas pagadoras de dividendo e nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, um ETF de dividendo te paga o dividendo, né? Ele distribui, vai para tua conta, assim. Aqui não, por questões fiscais, né? Mas assim, lá você tem muita empresa, tem um pouquinho de sacanagem em algumas empresas, porque às vezes, por exemplo, um gestor, ele pode ou antecipar despesa, vamos dizer que assim, a empresa tem um ano muito bom, tá? Ele teve um ano excepcional. Às vezes o cara, contabilmente, ele faz umas pedaladas ao contrário, quer dizer, ele traz despesa para frente, né? Ou ele joga a receita para trás, para ele tentar não deixar assim um pico muito grande, porque ele fica com medo assim, eu não vou conseguir repetir essa performance no ano seguinte, né? Então vamos dizer assim, que isso é uma sacanagemzinha, é pior do que você fazer o contrário, tá? Que é você trazer receita do futuro para frente e jogar despesa para frente, lá para frente, né? Pro futuro. Mas algumas empresas usam esse tipo de expediente, mas não são todas, quer dizer, tem empresas grandes americanas que realmente, por conta das suas características, modelos de negócio, etc., ela vai subindo constantemente mesmo, tá? Mas eu atribuo isso muito mais à quantidade enorme de empresas que eles têm lá. Aqui eu acho que o mercado brasileiro ele é tão pequeno que eu acho que nem se conseguiria fazer um índice assim. Assim, um índice relevante, vai com algumas empresas, talvez algumas dezenas de empresas, sendo que todas elas tenham, no caso do Aristocrats, eu não lembro quanto que é o tempo, acho que é 25 anos, alguma coisa assim. Eu não lembro de cabeça. Mas aqui no Brasil, eu duvido que alguém conseguisse fazer um índice desse jeito, porque tem muito pouca empresa. Exatamente. As Aristocrats são 25 anos e as 50 são Kings, né, os Dividend Kings. Pior então, ainda, né? Você vê, tem empresa aí. Aí é pior ainda. Aí eu acho que não tem nenhuma empresa, as empresas brasileiras nem sobrevivem 50 anos, quanto mais pagar continuamente, assim, né? Exatamente. Você que é palestrante, você que é educador, a gente tem uma pergunta que é a pergunta Opwise, que é um conselho que você daria para quem está começando no mercado financeiro, né? Adaptada para você. Qual que é o conselho que você dá para quem nunca conseguiu juntar dinheiro e está agora começando e procurando essa liberdade? É estudar, naturalmente, mas talvez uma coisa que tem que ser colocada às claras, assim, e que é difícil, é uma verdade dolorida para alguns, é que, assim, você não vai enriquecer com seus investimentos, tá? Os investimentos vão potencializar a formação do seu patrimônio, mas você não vai conseguir construir riqueza só com investimento.
eu pelo menos, assim, eu já ouvi muitas histórias, tá, de gente que diz que criou seu patrimônio exclusivamente dentro dos investimentos, quer dizer, aquela coisa assim, olha, eu tinha 10 mil reais e fiz isso aqui virar 1 milhão sem fazer nenhum aporte no caminho, mas ninguém conseguiu me provar. Tenho 26 anos de atuação profissional na área de finanças, eu nunca vi isso. Eu não estou dizendo que não existe, tá? De repente pode existir, mas eu nunca vi, tá? Por outro lado, eu conheço muitos investidores e até traders bem-sucedidos que hoje têm seus investimentos, suas operações financeiras como fonte de renda, mas eles construíram o seu patrimônio fora do mercado financeiro. Então, aquele cara assim, que ele fez uma carreira profissional de sucesso, juntou um patrimônio, criou uma empresa, vendeu uma empresa e ficou com um patrimônio grande, aí ele vai operar no mercado financeiro, aí consegue, tá? Mas eu diria assim, se o seu objetivo é enriquecer de fato, não olhe tanto para o mercado financeiro, olha para outras coisas. Tá? Talvez o mercado financeiro seja melhor para você quando você já tiver um patrimônio aí, né? E eu vejo muita gente que enxerga o mercado financeiro como caminho para o enriquecimento. E é meio complicado. A chave é o empreendedorismo, na real, né? Não só, tá? Às vezes o sujeito pode... Assim, até fazendo mais um jabazinho, tá? No meu site, por exemplo, tem um artigo, e esse é um tema que eu gosto muito, que eu falo assim, é possível ficar rico tendo um emprego, né? E lá eu argumento, sim, é possível. Quer dizer, tem CEO de empresa, gente de nível executivo aí, que ganha milhões por ano. Se isso não for ser rico, eu não sei o que é, né? Então, assim, dá para ficar rico fazendo uma carreira profissional convencional. Não é fácil, tá? Mas você tem múltiplos caminhos. O que eu sei é que de tudo que eu já vi na vida, de tudo que eu já estudei, para criação de um grande patrimônio assim do zero, o mercado financeiro é a forma menos eficiente de todas que eu já vi. Boa. Massaro, cara, muito legal esse papo. Acho que a gente aprendeu bastante. Quem está nos assistindo com certeza também aprendeu bastante. Como que as pessoas encontram você nas suas redes sociais? Qual que é o seu site? Então vamos lá. Primeiro me procurar pelo meu nome, né? Meu site é meu nome, andremassaro.com.br. Tem meu canal no YouTube, que é o Top Money André Massaro, se fizer essa busca. Eu tenho um grupo meu no Telegram, que é um grupo aberto, que as pessoas interagem comigo. O grupo chama-se O Investidor Cético. Então procura lá, né? E as outras mídias, tudo com o meu nome, tá? Instagram, Twitter, Facebook. Então eu diria que eu sou um sujeito muito facilmente encontrado. Se você souber digitar meu nome, você vai me encontrar. Maravilha, a gente vai colocar todos esses links aqui na descrição do vídeo, pessoal. Marcelo Paz, como as pessoas encontram você nas redes sociais? Bom, Abdon, de novo, como sempre, primeiro agradecer a presença do André Massaro. Obrigado pela sua presença, foi um papo super legal. Para mim foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E vamos chamar novamente. A gente, inclusive, André, está fazendo a nossa primeira rodada de podcast são com as personalidades, né? A gente vai fazer nesse formato de entrevista e depois a gente vai começar a trazer vocês para fazer uma mesa redonda, uma coisa mais discutida. Então, aguarde que em breve a gente chama você de novo. Para quem quiser me encontrar, pessoal, Marcelo com 2 L's, Hpaz, no Instagram, e de lá encontra as outras redes. E lembrem-se de seguir o O2 Research também, inclusive na minha bio do Instagram tem lá o link do O2, sigam o O2. A gente deve fazer o lançamento em breve, nas próximas semanas. Quando a gente estiver colocando esse vídeo no ar, provavelmente pode até ser que já tenha sido lançado a O2, vocês já possam assinar, mas sigam a O2 aí também. E você, Abdon, como é que a gente te encontra? Exatamente, pessoal. Sigam a O2, tem muito conteúdo bom por lá. O meu Instagram é @velhoinvestor, lá vocês me encontram. Do Opilab, siga a gente no Instagram, @opilab.app. Nosso canal do YouTube é Opilab, no Facebook é Opilab e a gente está no Twitter também como OpilabApp. A gente tem o nosso site www.opilab.com.br, onde a gente posta artigos no nosso blog toda semana sobre mercado de opções, vale a pena conferir. Se você gostou desse podcast, obrigado pela sua audiência, compartilha e até a próxima!